Fala pessoal, aqui é o Edson do canal Trading e Valor. Bom, eu quero gravar agora um vídeo mostrando como que eu seto as operações para o dia, tá? Eu confirmar, tô gravando. Esse vídeo a princípio é para quem assina o robô, né? No momento eu tenho um assinante, então para quem não sabe, o robô que eu uso, que vocês já devem ter visto no canal, eu disponibilizei ele por meio de assinatura. E para mais informações, dá uma olhada ali, aqui embaixo na descrição, tem o link do Apoia-se. E lá tem um vídeo que eu explico o projeto, o que eu pretendo e tal. Então, se for interessante para você, olha aí na descrição, tá? Bom, então, vou mostrar aqui como que eu faria, deixaria o robô pronto para procurar entradas nesses dois pares. Esses dois pares, eu fiz um vídeo ontem no canal de análise dos pares da semana. Eu fiz um ao vivo, me sugeriram fazer um ao vivo lá no grupo do Telegram, também está na descrição, e eu achei interessante a ideia, eu fiz um vídeo ao vivo. Dá uma olhada no vídeo, tem outros, acho que são 5 pares que eu analiso, e eu escolhi esses dois, tá? Os motivos estão no vídeo. Vou deixar, não é aqui, vou deixar aqui no link, tá? Bom, então primeiro par, açaí com CEMIG. Isso aqui vocês podem ver, eu já estou em outro desvio, né? Aqui eu coloquei uma feature nova na planilha, tá vendo que está 1.4? Aqui eu consigo mudar para 2, eu mudo para a quantidade de desvios que eu quero. Essa aqui eu expliquei lá que eu estava achando interessante mudar um pouquinho e fazer 1.4, porque ele estava dando mais, estava ficando mais justo com esse par específico. E aqui ele está chegando novamente numa região de 1.4, que foi uma região aqui que ele bateu e voltou. Então eu vou acreditar que ele vai fazer a mesma coisa, né? Então, como que eu faria, considerando que eu quero fazer essa entrada e mandar para o robô? Em primeiro lugar, o robô, como ele funciona? Ele busca as entradas no dia baseadas nos coeficientes dos dias anterior até 147, o tanto de períodos que eu tiver aqui, né? Então ele considera esse dia e para trás 147 períodos para pegar todos os pontos para fazer a regressão linear. Eu tenho, como eu vou fazer a entrada hoje, eu tenho que marcar esse dia aqui, ó. Então estou segunda-feira, né, 9 da manhã. Por que que eu marco isso? Se vocês olharem, ele acrescentou um ponto aqui, ó. Vou tirar de novo, ó, ver que o gráfico mudou, né? Então eu tenho que trabalhar com com essa opção dia de hoje marcada, tá? Isso por quê? Para eu considerar sexta-feira. Se eu não colocasse dia de hoje, como ele não considera o dia atual na regressão, ele estaria fazendo a regressão de quinta para trás, 147 períodos, né? Como eu marco hoje, ele está utilizando sexta, que ele pega o dia anterior de pregão, 147 períodos. Então, a primeira coisa é marcar o dia de hoje para ele fazer considerando a sexta-feira. Deve ter mudado levemente aqui o beta e os coeficientes, ó, vamos ver. Ó, 76930 e aqui ele foi para 7748. Então é importante marcar essa opção de dia de hoje antes de exportar, tá? Como que funciona a exportação? Para a primeira vez, ou seja, quando eu vou entrar na posição, eu tenho que exportar isso aqui e ele observa o quê? Né? Porque quando eu já tiver posicionado, ele vai estar preenchido isso aqui, ele já tem os dados para exportar. Aqui ele não tem dados. Então o Excel assume, por exemplo, se o desvio, aqui o desvio está em 1,31, é acima de 0, né, da média verde aqui. Ele assume que eu estou fazendo uma venda de resíduo, né? Porque ele tem que saber, né? Tem que descobrir qual é o lado que você está entrando. Eu não. Então ele assume. A regra aqui para exportar a primeira vez eu estou acima do 0, eu estou vendendo resíduo. Estou abaixo de 0, eu estou comprando resíduo, né? Que é o padrão de se esperar. Então, é isso que ele vai assumir essa primeira vez. Quando eu já tiver com a operação em andamento, ele já vai pegar o lado da operação que é preenchido aqui, né?
Vamos só fazer um caso aqui, só preencher, porque eu tenho que também saber o tamanho da minha mão. Então eu vou colocar registrar operação. Tá vendo? E ele faz o registro aqui. Tá vendo que ele coloca já o, o sentido, que é uma venda? Eu estou vendendo resíduo aqui. Então é isso que ele faz. E quando eu exporto já posicionado, né, ele vai usar esse quadrinho aqui e não as primeiras informações. Não sei se ficou confuso, ficou claro, espero qualquer coisa, comentem aí. Bom, como que eu sei o tamanho da minha mão? Acho que já estava, né? Eu costumo sempre trabalhar por volta de R$200 de prejuízo, considerando os custos, tá? Aqui são os custos de corretagem e emolumentos. Então, ele já está setado. Outra coisa, tá vendo que tem uma posição 532 aqui, não é múltiplo de 100, não é lote cheio. Então, eu preciso arredondar isso aqui. Então, a minha posição seria 300 com 500 arredondado, tá? Então, eu vou pegar, já calculei o tamanho da minha mão, meu prejuízo aqui, eu vou só tirar essa marcação aqui, para ele poder exportar o que eu quero mesmo, que é a minha entrada. E como que a planilha faz, né? Ela olha a posição do resíduo, que tá, já falei, então ela vai fazer uma venda, e ela vai olhar o topo anterior, no caso, ó, 1,97. E aqui, se fosse uma compra, ela olharia um fundo. Então, o Excel, como eu estou vendendo, ele considera a entrada aqui, tá? Isso ele faz por padrão. Ele faz uma primeira exportação, você pode editar, né? Tem duas opções de você mudar isso. Ou você muda quando você importa o robô na parametrização, ou você muda o arquivo. Vou mostrar os dois jeitos, tá? Então a gente já olhou esse papel, colocou o tamanho do lote que a gente quer da nossa mão, e eu vou exportar agora. Então eu vou dar um salvar aqui. Ó, ele salvou, tá? Foi salvo. Deixa eu abrir lá a pasta. Eu não tinha mais nada, tinha apagado as minhas configurações. Então, ó, 9:07 da manhã, que é agora, 9:07, ele exportou esse arquivo, tá? Vamos olhar o que tem dentro desse arquivo. Deixa eu entrar aqui, abrir. O que tem dentro desse arquivo? Tem essa configuração. Eu falo qual é a minha variável dependente, quantos lotes, independente quantos lotes. Onde eu vou entrar? No 1,97. Lembra que eu falei que o robô considerava, a planilha exportava considerando o último topo, né? A entrada como sendo o topo? Isso aqui eu posso mudar. Então, por exemplo, se eu quiser entrar num valor intermediário, vou colocar, sei lá, por exemplo, 1,60, que eu quero dar uma esticada, 1,61 fez topo, vamos colocar 1,60. Como que eu posso fazer? Dois jeitos. Eu posso mudar aqui na planilha mesmo. Então, se eu quiser, por exemplo, eu coloco aqui 1,60, o stop 2,60. Eu considero sempre um desvio para cima e um para baixo. Você pode mudar também no arquivo ou no desvio, ou na importação do robô. Tá? E eu vou deixar aqui. Então, eu mudei a minha entrada para 1,60, stop e o alvo, certo? As outras informações são informações da regressão linear em si, que o robô precisa para calcular, e o meu hash, que é quem me autentica o robô. E esse magic é um identificador para o MetaTrader da posição. Então essa posição vai ser identificada por esse hash. Eu gero aleatoriamente no Excel, tá? Então, esse é um jeito que eu poderia fazer, tá? Mudar aqui no arquivo. Então, se eu mudar aqui no arquivo, quando eu vier aqui no meu MetaTrader, eu venho aqui, né, clico 2 vezes no robô e dou um carregar, escolho o arquivo exportado, vocês podem ver que ele já preenche, e tá vendo que ele vem o 1.60, né, que é o que eu mudei no arquivo. Outra opção, qual seria? Deixa eu cancelar aqui. A outra opção seria manter como estava com o 1,97. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui e salvar de novo. Então, assim estava da planilha do Excel. Vamos lá de novo. Clico 2 vezes.
O ativo que eu coloco aqui, na verdade, é irrelevante, porque o robô já tem os ativos que ele vai operar aqui. Mas eu gosto de colocar ativo bem líquido. Então, normalmente, eu coloco o mini índice, tá? No ativo da janela. Então, eu leio aqui, de novo, e agora vai estar 1,97. Ó. Então, a outra opção, eu posso ajustar a minha entrada, falar, ó, não quero 1,97, eu quero 1,60. Então, eu posso ajustar aqui. Então, a saída seria 2,60 e aqui seria 0,60, tá? Um para cima, a entrada 1,60, eu estou vendendo o desvio, então stop está acima, 2,60 e a saída 0,60, tá? Lembra que eu falei que eu poderia selecionar o lado depois? Aqui, se eu quiser selecionar o lado, ó, eu posso colocar aqui. Só que quando eu não seleciono nada, ele já sabe que eu estou acima de um desvio, acima de 0 desvios, eu estou vendendo. Então ele já vai saber que isso aqui é uma venda de resíduo, eu não preciso mexer. Tá? O MEDIC está aqui. Isso aqui é a margem de tolerância. Outra coisa que isso também gera uma certa confusão, vou explicar. Eu estou entrando, eu estou com a minha mão direita meio não, está machucada, então eu estou mexendo com a minha mão esquerda e não é minha mão padrão, tá? Então vocês me dão um desconto aí, já é ruim desenhar aqui, imagina com a mão machucada. Mas vamos lá. Então eu vou colocar aqui, imagina que eu tenho a minha reta aqui, eita. Imagina que eu tenho a minha... Ih, ele não vai... Ele não fez o... Não deu o desfazer. Imagina que eu tenho aqui... Eita, nós, tá difícil. Tem que ser esse. Imagina que eu tenho a minha reta de entrada, que é o meu preço. Eu tenho que segurar o Shift. Putz, escolhi a coisa errada aqui. Então, desfazer, agora ele desfez, seleciona a reta, Shift reta. Aê! Gente, perdoa, a mão esquerda realmente. Então, isso aqui é uma reta. Eu quero entrar a 1,60, certo? Então, imagina que isso aqui é 1,60. Então, é 1,60. Oh, até que tá bem com a esquerda. Isso é 1,60. O que aquela margem de tolerância diz? Ela diz que eu vou aceitar entradas que estão 0,05 acima ou abaixo. Tem que pôr reta, né? Então, supondo que isso aqui seja 0,05 para baixo, isso aqui 0,05 para cima. Então, aqui vai ficar 1,65, né? Se eu conseguir fazer 1,65. Então aqui vai ser 1,65 e aqui vai ser o 1,55. Então aquela margem de tolerância me diz isso. Então ela vai falar assim. Pronto. Vai falar assim, ó, a entrada é 1,6. A tolerância é 0,05, ou seja, com um erro de 0,05 para cima ou para baixo, eu entro na operação. O robô entra na operação, tá? E se for 166, não entra. E se for 153, não entra, tá? Dependendo do par, o desvio pula de 0,02, 0,03. Então, por isso que eu coloquei essa margem de tolerância, tá? Aí, sei lá, outra coisa que pode falar, Edson, mas eu só quero entrar de 1,60 para cima. Sabe, a minha entrada é 1,60, eu não quero entrar 1,65. Não tem problema. Aí você pega e coloca a entrada como 1,65, certo? O seu erro continua 0,05, então aqui, na verdade, ele vai virar 1,60. Nossa, essa cor não foi uma escolha boa de cor, né? Escolher uma cor branca. Então aqui vai ser 1,60 agora. Nossa, perdoem. E aqui vai ser 1,60. E aqui vai ser 1,70. Continua a regra do 0,05 para cima e para baixo, né?
e você garante que você quer entrar a 1,60 só. Então você controla a sua entrada dessa maneira. Ponto de entrada, mais ou menos a tolerância, tá? Isso era uma outra dúvida que o pessoal tem, que me perguntam. Vamos lá. Então, eu já ajustei aqui. O que mais? Que eu preciso ver que normalmente está marcado, tá? Permitindo algo trading. E se eu não marcar algo trading, Edson, o robô vai te avisar, tá? Ele vai falar para você, dar uma mensagem na tela que está desabilitado, você habilita. Porque se estiver desabilitado, obviamente, o robô não vai funcionar, tá? Então, outra coisa, confirmar ordens aqui, ela só funciona no modo manual, tá? O confirmar ordens é para você evitar que você clique sem querer em zerar ou em comprar ou em qualquer coisa assim e você entre na operação, tá? Então o sim, ele sempre fala, deseja comprar resíduo, deseja vencer, deseja zerar, né? Ele fala isso. E aqui tá pronto, eu não preciso fazer mais nada, tá? Então vamos colocar aqui, dar um OK. E o robô já está pronto para operar na conta, tá? Uma coisa que faltou falar também são os horários. Esse aqui, ó, tá vendo? Que eu coloquei aqui a partir das e até as. Isso é o horário, a janela que o robô vai estar procurando entrada. Então, se eu colocar aqui 10h30 e for 10h20 e der uma entrada, o robô não vai entrar. Ele entra a partir das 10h30, ele procura a partir das 10h30, tá? Ele não vai entrar na operação. Então, eu costumo deixar 10h30 para passar leilão, passar aquele primeiro horário de operação. Mas esse par aqui foi um par que... Ah, não, esse par aqui eu vou manter esse. É o Banco do Brasil que eu estava com... Então, esse eu vou deixar assim, tá? Vou manter esse horário. Como que eu tenho que fazer aqui? Ele está em operação manual, ou seja, o robô já abre não funcionando, tá? Para evitar algum erro, para evitar qualquer outro problema, ele já abre no modo manual. O modo manual, ele só funciona pelos botões, tá? Ou seja, com alguma ação sua, do usuário. Enquanto que se ele estiver no automático e der aqueles pontos, né, tiver no lugar certo, tiver dentro de tolerância e tiver com o horário ok, não tiver em leilão, o robô também, caso tenha o leilão aqui, aparece escrito leilão aqui, ele não opera no leilão, tá? Então, eu vou deixar aqui no automático e desse modo o robô já está pronto para funcionar a partir das 10h30. Não preciso mexer em mais nada. Eu já coloquei a minha operação, já fiz a minha operação e ele está procurando entradas no 1.6, tá? Não preciso mexer aqui. Eu normalmente escondo esse painelzinho depois que... Porque eu deixo com esses tamanhos aqui para ver o book e as informações, tá? Se ele entrou, se ele não entrou e quanto que está o book. Então normalmente eu faço isso. Esse par aqui a sair com CEMIG, eu não sei como que é, eu vou colocar um book de nível 2. O book de nível 2, gente, é o que? Ele considera também, a posição não está grande, né? Então, mas para ativos que não são tão líquidos, ele considera 2 níveis de book para o cálculo, tá? Ele pondera os preços de 2 níveis. A gente vê que está aqui, ó. Ele já está mostrando 2 níveis de book na tela, tá? Então vou deixar isso aqui e já está configurado. Então esse robô, a partir das 10h30, ele vai começar a procurar... Opa! Ah, isso aqui é uma coisa que eu preciso avisar também. Se eu mexo nos parâmetros, eu volto para a opção manual, tá? É uma trava para... Então, toma cuidado. Agora sim ele está no automático, tá? Para evitar fazer besteira. Então tudo bem, então o robô está no automático aqui, então ele já está pronto. A partir das 10h30 ele vai procurar entradas vendendo resíduo se chegar no 1,60. Bom, que mais? Vamos para BBSE. Esse vídeo já está com 19 minutos, acho que já deu ideia. Vou fazer uma segunda, só mais rapidinho, só para reforçar, tá? Então eu já estou aqui com o meu lote marcado. Ah, esse está bem próximo. Nossa, esse está exatamente... Não, aqui eu cliquei 2 vezes. Tá, é 1 para 1, né? 0,97. Então vamos ver o tamanho da mão.
Vamos registrar a operação ali para ver o tamanho da mão. E a gente coloca um ver resultado. Então, ó, com 300 lotes, R$400. É bem maior. Esse aqui vai ser outro que não vai caber certinho na minha mão. Vamos ver. 159. Teria que entrar com 159 com 97. Esse aqui daria até para deixar uma das pernas no fracionário, né? Que por essa diferença aqui, acho que nem é legal, porque o fracionário tem menos liquidez. Acho que poderia deixar todo no inteiro mesmo, manter. Porque já 100 lotes de BBSE já fica maior que a minha posição aqui, né? Então já não dá certo. Então vamos deixar no 100. E este aqui era um par que eu já queria entrar direto, tá? Então esse aqui eu vou montar também, já está tudo configurado. Esse é o tamanho da minha mão. Eu vou exportar isso aqui. E aqui ele já vai entrando comprado, né? Porque ele está abaixo, com resíduo abaixo de 0. Então eu vou salvar para o MetaTrader. E o que acontece? Aqui ele pegou, como eu falei, né? Bom que foi um de cada exemplo, um vendendo e outro comprando resíduo. No arquivo a gente vai poder ver que ele está com 263, vai estar lá a entrada em 263. Vamos entrar aqui. Esse aqui, editar. Ó, tá menos 263, que ele pegou o último fundo. Eu não quero, já quero entrar onde ele está. E ele está agora em 2. Ah, eu tinha mudado aqui, né? Ele já está em 2, né? Esse é um par que eu já quero entrar aqui. Então eu vou entrar... Mentira, eu vou exportar de novo. Por quê? Porque ele já vai... Não vai pegar os dois, porque ele tem um mínimo ainda. Não, então vou ter que entrar mesmo. Tem que editar. Então eu venho aqui. Então a entrada eu quero já no menos 2. Stop no menos 3, um desvio padrão. E o alvo, menos 1. Tá? E eu vou salvar isso. Salvei. Aí a gente já importa para o MetaTrader. Eu clico 2 vezes, mesma coisa, né? Clico 2 vezes, ler, esse é BBAS, ok. E aí, aqui, eu vou colocar 10 horas. Por que eu estou colocando 10 horas? Porque eu quero entrar logo na abertura. Se tiver em leilão, ele não vai entrar, tá? O robô não entra em leilão, ele só entra quando o horário está ok. O horário ok é no intervalo que você tiver determinado e não estiver em leilão. Porque entrar em leilão é complicado, tá? Pode ter distorção, pode ter algum problema. O robô não entra em leilão. Então ele está fazendo BBAS com BBSE, 100 com 100 de cada. Coloquei aqui as minhas entradas ajustadas, né? E a posição. Então, ok. Esse é um que eu já vou deixar também no automático. E pronto. Então, desse modo, ambos os robôs estão configurados e preparados para quando começar o mercado, eles já começarem a procurar entradas. Tá certo? Bom, dúvidas? Escrevam aí atrás. E espero que alguma dessas dê entrada. Por quê? Porque aí a gente pode acompanhar a operação para os outros dias. Tá? Porque eu acho que é interessante. Não sei se todo mundo é familiar com ajuste de posição. Então espero que entre, porque aí a gente faz um exemplo real. Tá certo? É isso, pessoal. Se inscreva, dá o seu like, curtir, se inscrever no canal. Não ative as notificações se não tiver vontade, porque enche o saco, mas inscreva, dê sua força, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.